Mas o que é a diferença que eu vou te ensinar aqui, que nenhum outro consultor vai te ensinar, nenhum consultor, nenhuma empresa vai te ensinar dessa forma assim, mais simples, né? Eu vou te ensinar uma partida rápida. Tá? Você tem que ter o manual de operações dessa empresa? Tem. É importante e é obrigatório para você crescer muito. Só que tem uma partida rápida aqui, que em mais ou menos 6 passos mais práticos, você consegue unir pontos da sua empresa aí e ter uma ferramenta para garantir consistência. Ah, para quê? Para deixar o cliente satisfeito, sempre satisfeito, e a empresa mais organizada, de uma forma mais rápida. Boa noite, agora é oficial. Eu sou Leandro Maia, ajudo empreendedores a construir crescimento lucrativo. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito prazer, espero que você volte. Tenho certeza que vai gostar do conteúdo. Para quem já está aqui sempre, muito obrigado. Vamos que vamos. Hoje é a live 22, como deixar o cliente sempre satisfeito e a empresa mais organizada. Sempre satisfeito e a empresa mais organizada. Veja bem, é o que nós estamos falando aqui. E essa live 22 quer dizer que nós estamos há 22 semanas fazendo live. Toda semana trazendo conteúdo de alto valor para você fazer essa empresa decolar. A série Fly Empresas é para empreendedores que querem fazer a empresa decolar. Tá certo? Essa consistência tem muito a ver com a live de hoje. Nós vamos falar aqui muito de consistência, né? Como deixar o cliente sempre satisfeito. Tem a ver com consistência. Organização também tem a ver com consistência. Então vamos que vamos. Vamos começar que a gente tem muito conteúdo pela frente. Então é o seguinte, o que nós vamos ver aqui? Tá? O objetivo principal aqui, você vai entender, né, essa essência de como deixar os clientes satisfeitos, a essência de como ter a empresa mais organizada, mas também como gerar resultados mais consistentes, como ter mais controle da empresa, como ter mais liberdade, né, de não ter que ficar gastando aquela energia toda para deixar os clientes satisfeitos todos os dias, né, você vai ter mais liberdade, a coisa vai funcionar mais automático, vai funcionar mais sozinha, né, você vai ter mais controle da sua empresa, vai ter organização que vai trazer controle, que vai trazer clientes satisfeitos, que vai trazer resultados consistentes. E isso vai fazer o quê? Crescimento lucrativo, vai fazer a empresa decolar, e é isso que a gente quer aqui, tá? Então, vamos que vamos. Se você sabe alguém que possa se interessar por um conteúdo desse, que tem empresa, que tem negócio, pequeno negócio, loja, que quer que seja, escritório, agência, clínica, o que quer que seja, compartilha com essa pessoa, escreve aí, já compartilhei, ajuda essa pessoa, faz ela aparecer aqui enquanto há tempo, porque conteúdo de puro valor aqui, tá? Puro valor, extremamente prático, como eu sempre tento trazer aqui de forma prática, então tá extremamente prático, tá? E por que eu quis trazer isso hoje aqui? Né? Essa questão de como deixar o cliente sempre satisfeito. Porque é o seguinte, né? Hoje, atualmente, no seu negócio, provavelmente, né, você faz a questão ali, você como um bom empreendedor que está aqui comigo se desenvolvendo, você faz a questão ali de atender seus clientes muito bem. Né? Você se preocupa com a satisfação dos clientes, faz o possível, né? E os clientes te adoram, né? Consequentemente, os clientes passam a gostar de você e voltam sempre, né? Provavelmente você tem uma carteira de clientes fiéis ali. E o que acontece? Às vezes você precisa ficar um dia fora, ou 2, ou tirar uma folga maior, ou tirar umas férias. E o que acontece? Desorganização geral. A empresa fica aquela coisa, ninguém faz nada direito mais, né? A empresa fica desorganizada, ninguém faz nada direito, ou então ninguém faz tão bem quanto você, né? Então é por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui hoje, por isso que nós estamos começando aqui, por isso que nós vamos falar como deixar o cliente sempre satisfeito. Porque quando você afasta da sua empresa, né, você se preocupa muito para deixar os clientes satisfeitos, mas quando você afasta da sua empresa, ninguém faz nada direito, ninguém faz tão bem quanto você. Acontecem erros que geram custos excessivos, geram desperdício, ou pior, né, erros que geram reclamações de clientes, erros que geram cliente insatisfeito. Né? Aí o que você escolhe? Você escolhe ficar preso na operação da sua empresa, ficar preso no dia a dia ali para evitar reclamações, para evitar desperdício, para evitar insatisfação de cliente. Né? Tem uma pesquisa que fala que, uma pesquisa antiga, antigamente, um cliente, quando ficava insatisfeito, ele falava para, em média, 5 pessoas. Ele contava sobre a insatisfação dele com aquela empresa para uma média de 5 pessoas, antigamente. Hoje, com o poder e a amplitude e o alcance das redes sociais, um cliente insatisfeito, ele fala para 300 pessoas. Pensa bem, 300 pessoas. Se sai uma pessoa insatisfeita pela sua porta, ela pode falar com 300 pessoas. Né? Olha o quão negativo é isso. Tá? Então, por isso, né, tanta relevância de a gente trazer uma forma prática, um passo a passo, um método consistente
né, para deixar os clientes satisfeitos sempre. E de quebra a empresa fica mais organizada com isso. Tá, então, para abrir aqui, vou falar duas frases para a gente refletir sobre satisfação do cliente aqui. Tá? A primeira é o seguinte, é do Sam Walton, fundador do Walmart, né, ele tem uma frase famosa que ele fala: o cliente pode demitir todos de uma empresa, né, do alto escalão, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando dinheiro em outro lugar. Quando ele vai, nunca mais volta, como se ele demitisse, né, ele está gastando dinheiro em outro lugar. Então o cliente tem esse poder, tá, de demitir a empresa como um todo. Por outro lado, né, tem uma frase do Walt Disney também que é sobre a satisfação do cliente. Ele fala assim: o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te verem fazendo isso, elas vão voltar para ver você fazendo de novo. E vão querer trazer outros para mostrar o quão bem feito você faz aquilo que você faz. Veja bem, é fazer algo tão bem feito para a pessoa querer voltar e querer trazer pessoas para mostrar o quão bem feito que você faz. É isso que acontece, esse é o poder de um cliente satisfeito. Tá? Então, com isso, né, com essas duas frases, a gente começa aqui com a grande pergunta que deu origem a essa live aqui, né, que nós vamos aprofundar isso de forma prática, provavelmente como você nunca viu, tá? Que é o seguinte: e se houvesse uma forma de deixar sempre os clientes satisfeitos e deixar a empresa mais organizada e gerar resultados consistentes? Cliente satisfeito, empresa organizada e resultados consistentes. E se houvesse uma forma de gerar isso? Né? Então, essa é a live de hoje. Live 22, como deixar o cliente sempre satisfeito e a empresa mais organizada. Boa noite para quem está entrando agora, vamos que vamos, nós estamos só começando aqui, vem muito conteúdo, nós vamos trazer isso de uma forma prática. Se você aplicar no seu negócio a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, resultado vai vir, vai fazer diferença. Tá? Todo o conteúdo que a gente traz aqui é voltado para fazer essa empresa decolar, para construir crescimento lucrativo. Então fica aí comigo, vamos até o final aqui que tem muito conteúdo. Então é o seguinte, primeiro entenda uma coisa aqui, tá? Primeiro entenda uma coisa aqui. Seres humanos, como um todo, né, inclusive seu cliente, precisa sobreviver, né? E as necessidades de sobrevivência hoje não é mais só comer e descansar e se hidratar, não. Tem que comer, se hidratar, descansar, se locomover, se educar, cuidar da saúde, prosperar, socializar, entreter, tudo mais, cuidar da confiança, da autoestima, né? Tudo isso são necessidades dos seres humanos. E o trabalho das empresas existe, foi criado e existe para gerar valor, atendendo a essas necessidades. Ou seja, uma empresa é um conjunto de pessoas, um conjunto de CPFs que formam um CNPJ. Então, é um conjunto de pessoas gerando valor para outras pessoas. O trabalho da empresa supre necessidades existentes das pessoas. Então, gerar valor é o foco de uma empresa, né? E como você gera valor? Proporcionando benefícios através dos produtos e dos serviços, né? Então, o produto ele é um meio, é um veículo que entrega um benefício para uma pessoa que tem uma necessidade. Quando esse benefício supre essa necessidade, gera uma transformação, ou uma mini transformação, né? Às vezes é um chiclete Trident, que gera uma mini transformação na pessoa. Às vezes é uma faculdade, gera uma transformação maior. Mas supriu uma necessidade de sobrevivência da pessoa, que gerou um sentimento na pessoa, gerou valor. Tá? Então, isso é o conceito de uma empresa. E para crescer, né? E para crescer e gerar valor, o que uma empresa precisa? Primeiramente, para gerar valor, ela precisa atrair os clientes, converter os clientes, né? Converter a atenção e o interesse em ação, né? Em compra, em vender, e depois encantar os clientes, né? Através do produto ou do serviço, né? Encantar os clientes, deixar os clientes mais do que satisfeitos, para eles voltarem sempre, para eles recomendarem a empresa crescer. Então, consistentemente, a empresa tem que atrair clientes, converter clientes e encantar os clientes consistentemente. Quando vai fazendo isso consistentemente, gerando valor com consistência, encantando clientes, o que acontece? Né? A empresa cresce, a empresa decola. Tá? Veja um exemplo aqui comigo. Um dos restaurantes de maior qualidade da história. Tá? Hoje, o último dado que eu vi, tinha mais de 35 mil unidades pelo mundo inteiro. Tá certo que de 2014 para cá vem perdendo um pouquinho de mercado, porque não se adaptou ainda às mudanças de padrão de consumo, mas isso não apaga a história, que é o McDonald's. O McDonald's tem mais de 50 anos de consistência.
deixando clientes satisfeitos. Mais de 50 anos. É um dos restaurantes com maior histórico de qualidade do mundo. É mais de 50 anos deixando os clientes satisfeitos. Isso dá ao McDonald's um dos maiores históricos de qualidade do mundo em restaurantes. Né? Tem outros também. Tem uma rede que virou a cadeia de hotéis também, que é muito antiga, Marriott, americana. Né? E o seguinte, se você está na dúvida se o McDonald's tem toda essa qualidade, né, se gera toda essa satisfação dos clientes, você tem que entender primeiro o que é qualidade, né, e como gerar satisfação do cliente. Tem uma fórmula, né, tem uma fórmula para gerar satisfação do cliente. Qualidade, primeiro tem que entender que qualidade é quando um produto ou serviço atende uma necessidade, atende requisitos. Então, por exemplo, qual tem mais qualidade? iPhone ou Samsung S11, S12, nem sei qual que está mais. Qual que tem mais qualidade? Qual que tem mais qualidade? Uma Ferrari ou um Fusca? Uma Ferrari ou um Fusca? É errado falar que uma Ferrari tem mais qualidade que o Fusca. Depende. Né? Qualidade é quando o produto atende requisitos, quando atende necessidades. A Volkswagen produziu mais de 21 milhões de Fuscas praticamente iguais, né, com extrema consistência. O modelo foi evoluindo ao longo dos anos, mas toda vez que ela se propunha a produzir ali, né, produzia com extrema consistência, tá bom? Aí, qualidade, então, é atender requisitos, né? Entenda qualidade como padrão. Qualidade é um padrão. Tem padrão de qualidade que é superior. Talvez a Ferrari ela tem qualidade, o Fusca também tem, mas a Ferrari tem mais atributos, né? O que traz a ela mais valor. Então, qualidade é isso, é cumprir requisitos. Já a satisfação do cliente, que existe uma fórmula de satisfação do cliente, é o seguinte, é quando a expectativa é igual à realidade. É quando você entrega para o seu cliente aquilo que você promete. Se você tem uma loja, você tem uma clínica, você faz uma promessa para o cliente, ele vai lá na sua loja ou na sua clínica ou na sua empresa esperando alguma coisa e você entrega exatamente aquilo que você prometeu. Você prometeu e cumpriu. Foi exatamente como o cliente previa. Ficou o quê? Satisfeito. Satisfação é quando a expectativa é igual à realidade. Quando você cumpre o que promete. Né? Exatamente quando o cliente previa. Para você encantar o cliente, tem que entregar um pouquinho a mais do que o cliente esperava. Você promete e entrega um pouco a mais do que a promessa. Alguma coisa surpreendeu o cliente, aí gera encantamento. Então, a fórmula da satisfação, expectativa, igual à realidade. Tá? Isso é a fórmula da satisfação do cliente. Por outro lado, tá? Se a fórmula da satisfação do cliente é expectativa igual à realidade, se qualidade é cumprir requisitos, atender necessidades, por outro lado, né, insatisfação do cliente é o seguinte, insatisfação do cliente é quando a expectativa fica mais alta que a realidade, tá? Eu vou te dar um exemplo que talvez você já tenha passado por isso. Quando você vai a um restaurante, né, e comida mexe muito com o sentimento da gente, quando você vai a um restaurante, você pediu um prato ali, que você viu no cardápio, ou alguém falou para você, ou você viu uma foto, que você achou assim, que ia vir aquela coisa, aí na hora que veio, não era igual você pensava, né? A expectativa foi mais alta que a realidade. Ou você não achou tão gostoso, né? A expectativa ficou mais alta que a realidade. Nesse cenário, expectativa mais alta que a realidade, o que acontece? Insatisfação do cliente. Essa é a fórmula da insatisfação. Ou seja, por exemplo, você vai no salão, um barbeiro, o barbeiro ou a cabeleireira corta seu cabelo errado, não do jeito que você esperava. Você esperava de um jeito, queria de um jeito, cortou de outro jeito. O que aconteceu? Expectativa abaixo, acima da realidade. Não foi exatamente como previa. Né? Por exemplo, o que mais? Quando alguém vai a uma loja, seu cliente vai na sua loja, fica esperando e não é atendido. Ou não é bem atendido. Né? Porque todos os clientes hoje em dia têm a expectativa de ser bem atendido. Né? Eles vão na loja, vão no seu estabelecimento com a expectativa de ser bem atendido. Um bom atendimento não é nem diferencial mais, é atender a expectativa. Tá? Tem atendimentos que são excelentes, que geram uma surpresa, mas quando o cliente vai a uma loja e não é atendido, o que acontece? A realidade fica abaixo da expectativa. Então, quando o cliente espera algo e isso não acontece, o que isso demonstra? Demonstra imprevisibilidade. Imprevisível. Né? Imprevisibilidade sobre a percepção do cliente não é legal. Porque é o seguinte, os seres humanos, né, o seu cliente, inclusive, ele tem como necessidade a certeza. A certeza.
ele imaginar que vai acontecer alguma coisa e acontecer igual, exatamente como ele imaginava, é uma necessidade básica do ser humano. Então, quando não acontece aquilo, quando o cliente vai na sua loja e não acontece o que ele imaginava, ele sente que você está tirando o direito dele de controlar a experiência. Ele decidiu falar, vou naquela loja porque vai ser assim, 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 eu vou comprar isso, vou ser atendido assim, assim, assim. Ele queria isso, ele decidiu isso, e não foi dessa forma. Então ele sente que ele está fora do controle da experiência dele. Parece que você não importa com as preferências dele. Isso gera o que? Insatisfação. Tá? Insatisfação. Então, perceba bem, né, o sucesso de uma empresa está muito ligado à consistência, à previsibilidade, ao cliente ir lá e as coisas acontecerem igual ele estava esperando. A expectativa ser igual à realidade, né, cumprir o que promete. E de vez em quando, superar as expectativas, surpreender, para encantar. Você não pode surpreender sempre, senão o nível de surpresa, né? Senão o fazer a mais vira um novo padrão. Aí ele já vai esperando esse a mais. Aí vira um novo padrão. Então, prometa e cumpra. Prometa e cumpra. Prometa muito e cumpra muito. Né? Prometa aquilo que você consegue cumprir. Crie uma operação consistente e previsível. Tá? Nós vamos falar aqui hoje disso. Né? Hoje nós vamos falar como deixar o cliente sempre satisfeito e uma empresa mais organizada. Tem a ver com operações consistentes, operações previsíveis. Tá? Enquanto isso, entendendo aqui, se satisfação do cliente é expectativa e realidade, você tem que conhecer as expectativas. Tá? Tem que conhecer as expectativas. Quais as expectativas do seu cliente? O que ele espera? Quais os anseios? Quais as necessidades? Quais os desejos? Quais os medos? Quem é ele? Né? Para você entender quais as expectativas do seu cliente, você tem que entender quem é ele. Se você não sabe o que é o cliente, quem é o cliente, não sabe o que é qualidade. Qualidade não é atender necessidades. Se você não sabe as necessidades, você não consegue atender as necessidades. Então, se você não sabe quem é o seu cliente, você não tem qualidade. Tá? Isso é um tema, né? Conhecer o cliente, entender as necessidades dele. A gente pode fazer uma live futura sobre isso, tá? Mas se você está aqui, eu já entendo que você tem clientes, você consegue fazer um processo de descoberta. Nós vamos focar muito aqui em satisfazer as expectativas do cliente, com extrema consistência. Gerar valor com extrema consistência. É o foco aqui hoje. Tá? Como gerar valor com extrema consistência. Aí é o seguinte, vamos à resposta então para essa pergunta que a gente está fazendo desde o início da live. Como satisfazer as expectativas do cliente com consistência e de quebra deixar a empresa mais organizada? Não importa o dia, não importa a hora, não importa se você está de folga, não importa se é você que está atendendo o cliente, se é outra pessoa, não importa quem está atendendo o cliente, não importa se você está de férias, como satisfazer a expectativa do cliente com consistência e de quebra deixar a empresa mais organizada, gerando o mesmo resultado praticamente milhões de vezes, né? Você vai fazer transações ali, milhares de transações por ano e por vários anos, né? Só existe uma forma, tá? Sabendo que pessoas são imprevisíveis, né? Pessoas sempre nos surpreendem, às vezes agem de formas inesperadas. Como fazer isso? Só existe uma forma. Dependa de sistemas, não de pessoas. Né? Você vai criar um sistema na sua empresa. Nós vamos mostrar aqui como fazer isso de uma forma mais rápida e prática, para não depender somente de pessoas. Tá? Não que as pessoas não são importantes. Tá? Não é que as pessoas não são importantes. As pessoas da sua empresa, incluindo você, é quem vai definir os objetivos desse sistema. Vai definir a direção da empresa, a estratégia da empresa, os objetivos da empresa anuais, as metas de crescimento. As pessoas vão construir o sistema, né? Vão criar processos, construir o sistema através da criação de processos. As pessoas, você e seu time, vão melhorar o sistema. Né? Como? Melhorando processos continuamente. As pessoas é quem vai são quem vão utilizar o sistema ali no dia a dia, gerando valor, colocando a mão na massa, no operacional, cumprindo, realizando atividades, fazendo tarefas. Né? As pessoas utilizam o sistema. As pessoas que agem quando o sistema falha. Aí é o seguinte, ou seja, o sistema comanda a empresa, as pessoas comandam o sistema. O sistema é a solução para deixar o cliente sempre satisfeito e a empresa mais organizada. Tá? O sistema é a solução. Dependa de sistema, não de pessoas. O sistema comanda a empresa. O sistema faz a empresa gerar valor consistentemente. As pessoas comandam o sistema. Tá? E os processos, a gente falou sobre criar processos, os processos ditam o funcionamento do sistema.
né? Os processos que ditam o funcionamento do sistema. Tá? Processos. O que é processo? Por exemplo, uma receita de bolo. Quebre 4 ovos, coloque uma xícara de farinha, manteiga, mexa bem, uma colher de óleo, enfim, chocolate, nem sei o que é receita, mas receita de bolo é um processo. Um manual de instruções. Você compra uma mesa, vê o manual de instruções, encaixe isso aqui, fure aqui, monte isso, coloque prego aqui, encaixe essa peça nessa, pronto. Um guia, um tutorial, um manual, tudo isso é processo. Processo é o passo a passo do sucesso. Anota isso aí. Processo é o passo a passo do sucesso. É você pegar o caminho que gera o sucesso e descrever o passo a passo do sucesso. Anota isso aí. Isso é importantíssimo. Tá? Então, o processo, o que ele faz? Ele organiza a ação. Ele organiza a ação. Ele é o passo a passo do sucesso, organiza a ação. Então, o que ele traz para a sua empresa? Organização. Traz ordem, que tem a ver com previsibilidade. Previsibilidade tem a ver com consistência, tem a ver com satisfação do cliente. Tá? Então, o processo é um caminho para você deixar o cliente sempre satisfeito, porque você vai trazer organização, previsibilidade e consistência. Ele vai evitar o caos, evitar a imprevisibilidade, que é um cenário que cria insatisfação do cliente, como a gente falou aqui. Tá? Só que eu vou te ensinar isso aqui de uma forma muito prática. Tá? De uma forma muito prática. A gente vai explicar um pouco o conceito, mas vamos ensinar de uma forma muito prática. Tá? Esse é o valor dessa live aqui. Tá? Esse é o valor de todas as lives que a gente faz aqui. Forma prática que você pode aplicar a partir de segunda, a partir de amanhã, a partir de sabadão. Pega um café e mete a mão na massa. Domingo, dependendo. Então é o seguinte, a gente falou de sistema. O sistema ele integra todos os elementos necessários de uma empresa. Todos os elementos existentes de uma empresa. Ele transforma a empresa em uma máquina previsível de geração de valor. Gera resultados com consistência. Entenda os elementos da empresa como pessoas, processos e a infraestrutura. A infraestrutura física e maleável, tanto as instalações, os móveis, o layout, a decoração, a vitrine, quanto os softwares, a cultura. Até a cultura a gente pode chamar de infraestrutura maleável. Então, pessoas, processos e infraestrutura. Tudo isso junto forma um sistema. Esse sistema é o que gera valor para o cliente. Tem outras partes aí no meio desse sistema que dá energia para o sistema, como o caixa, o dinheiro em caixa, ele faz esse sistema girar, tá? Mas o processo, as pessoas e a infra são um sistema. Os processos integram as pessoas e a infraestrutura. O processo é o fio condutor, ele faz o sistema funcionar, ele dita o funcionamento do sistema. Tá? As pessoas comandam a empresa, o sistema comanda a empresa, as pessoas comandam o sistema. Tá? Então você vai ter previsibilidade, qualidade, satisfação do cliente, definindo o sistema da forma correta. Aí, então, tudo passa por processos. Se os processos ditam o funcionamento do sistema, a gente vai focar a parte aqui prática de conteúdo nos processos. Construindo processos, você vai ditar o funcionamento do sistema, que vai gerar consistência, que é a solução para deixar os clientes sempre satisfeitos e a empresa mais organizada. Então, erros comuns ao criar processos, tá? Erros bem comuns. Por exemplo, copiar processos de outra empresa. Tá? Se baixar um processo pronto de outra empresa, falando, não, nós temos que dar um jeito de trabalhar assim. Essa empresa fala assim, vamos dar um jeito de trabalhar assim. Isso é um erro. Tá? Primeiro que você perde a autenticidade, perde sua cara. E segundo, porque a empresa tem um background diferente, cultura diferente, objetivos diferentes, direção diferente, uma cara, uma autenticidade, um jeitão diferente. Tá? Então não faça isso. Falta de clareza e de objetivos. A gente começa a nossa parte prática falando disso. A falta de clareza do que aquele processo vai gerar, para que você está fazendo aquele processo, gera uma confusão também. Você faz um passo a passo excelente que não leva a lugar nenhum. Um mapa que não leva a lugar nenhum, não leva a tesouro nenhum. Então você tem que ter clareza de onde você quer chegar com os processos. Outro erro comum, não envolver quem executa na elaboração. A pessoa que mais entende daquele processo é a pessoa que executa aquilo todos os dias. Então, por exemplo, se não é você que abre e fecha sua loja, se não é você que abre e fecha o caixa, não é você que vai fazer o processo ideal ali. Você vai colar nessa pessoa e entender, olha, o que você faz aqui todos os dias? Isso. Ah, beleza, mapeamos. Mas vem cá, não seria melhor fazer assim, assim? E aí você vai debatendo. Mas a pessoa que mais entende
daquele processo atual é quem faz aquilo no dia a dia. Tá? Então, um erro comum ao fazer processos, não envolver quem executa. Outro erro comum é você não monitorar, não acompanhar, não garantir que ele vai ser cumprido. Você faz um processo junto com as pessoas, tem os objetivos claros, fez o seu próprio, entrega para a equipe, mas não acompanha. Aquilo fica esquecido, fica deixado de lado. Na hora que você vai ver, ninguém está cumprindo e todo o trabalho feito será perdido. O processo deve ser constantemente executado, melhorado, testado, verificado, mensurado e vai melhorando. Tá? Nós vamos falar muito disso aqui de forma prática. Aí, outro erro comum, fazer o processo e não mostrar para a equipe. Esse é muito engraçado, acontece muito, né? Você vai lá, tira um sábado de manhã, um domingo de manhã, uns 2 dias da semana de madrugada e fez o processo. Aí você é tão agarrado ou não tem tanta confiança que aquilo vai dar certo, você não mostra para ninguém, aquilo fica na gaveta ali, você fez só para falar que chegar lá no direct, falar que fez, mas não usa, não mostra nem para a equipe, tá? Esse é um erro comum também. Então, o que mais? Você fazer um processo que, né, o último erro aqui, você fazer um processo que é ambíguo, que dá margem para interpretações diferentes ou que é incompleto. Né? Qualquer pessoa deve conseguir entender e executar o processo. Né? O processo ele é o passo a passo do sucesso, o processo dita o funcionamento do sistema, né? O sistema é a solução para deixar os clientes sempre satisfeitos e a empresa mais organizada, né? O sistema traz previsibilidade, consistência. Então, né, comece fazendo o processo da forma correta. Tá? O processo é o seguinte, tá? Você vai fazer um passo a passo escrito de como atingir um determinado resultado. Só que aí, né, tem aquela frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e vale mesmo. Ou até mais. Tá? Uma imagem, né, um modelo visual, quando você vê um modelo visual, quando você lê um texto, o percentual de fixação de modelo visual é muito maior, tá? Nem se compara. Então, você vai fazer o processo escrito, mas vai fazer um fluxograma, que é caixinhas com uma setinha entrando em outra caixinha, de uma caixinha vai para outra caixinha, né? Cada passo é uma caixinha que vai de uma setinha para outra caixinha, e vai fazendo um passo a passo, um fluxograma, um modelo mental para as pessoas baterem o olho e entenderem o fluxo. Tá? Aí você faz os procedimentos escritos. Cada uma dessas caixinhas, você vai falar assim, olha, quem vai fazer o quê, para que está fazendo isso, quando que vai fazer, como que vai fazer, né? Aí você já começa a entrar numa instrução de trabalho. Tem processos que são muito amplos, né? Às vezes você tem um processo produtivo, uma gráfica, uma madeireira, né? Então tem o processo lá, produção é uma caixinha, produz tal, tal, tal. Só que como fazer o negócio ali, às vezes precisa de uma instrução de trabalho mais detalhada, etc. Em atividades de comércio, loja, revenda, não tem atividades tão detalhadas, então é muito fácil você fazer processos, tá? Diretos, simples, claros, eficientes. Aí, né, no mínimo, esse processo tem que ter o quê? O nome, o objetivo, né, quem que elaborou, qual que é a data que elaborou, se está atualizada a revisão, se não está. Esse fluxograma, que é o modelo mental para a pessoa entender o processo, e a descrição das etapas. Faça isso, por que você está fazendo isso, quem faz, quando faz, como faz. E vai descrevendo ali. Isso, todos os procedimentos e instruções da sua empresa tem que ter isso, tá? Então, você vai entender todo o fluxo da sua empresa e vai fazer esse procedimento, essa instrução. Tá? Esse é o caminho convencional. A gente vai trazer uma parte prática mais para o final, mas esse é o caminho convencional para fazer o processo. No início, quando você vai fazer processo, no início você descobre. Porque, vamos lá, né? Sua empresa já está funcionando. Você já está conseguindo clientes, atraindo clientes. O cliente vai lá, você atende ele, sua equipe atende ele, vocês fazem vendas, o cliente vai lá e paga, ou paga depois. Você entrega a mercadoria para ele, você abre a loja, fecha a loja, abre o escritório, fecha o escritório, limpa, organiza. Já está funcionando, já tem tanto de atividades, já tem processo, já tem passo a passo que as pessoas seguem. O que acontece é que quando não é escrito padronizado, um dia a pessoa faz uma coisa, no outro dia faz de outra forma. Então, o mapeamento, você começa mapeando os processos, descobrindo como que é hoje, né? Por que você está fazendo isso aqui que você faz? Você chega no seu time, por que você está fazendo assim, dessa forma? Qual que é o objetivo? Qual é o fluxo de atividades, a sequência? Como é que você começa e como é que você termina? Né? O que dispara essa ação sua? O que você precisa para fazer isso? Né? Então, por exemplo, o processo de recebimento, de pagamento lá no caixa. O que precisa? Precisa de um cliente comprar. Né? Vai lá, o que recebe, o que tem de saída? Saída é uma nota fiscal. Né? Então, cada atividade vai entendendo, vai mapeando. Então, por exemplo, quais tipos de atividades você precisa mapear na sua empresa? O marketing, a divulgação,
Você pode criar um passo a passo lá de 3 a 4, 5 passos para fazer o marketing da sua empresa, postagem de conteúdo, tráfego, né? Não sei exatamente o que você faz, então um passo a passo para fazer o marketing e divulgação, um passo a passo para fazer os atendimentos e as vendas, né? Como é que atende, o que fala, em que momento fala isso, em que momento faz a oferta, como que faz a oferta, o que oferece quando aceita, o que fala quando não aceita, né? Processo de compras, quando é que você pesquisa, como é que você vai ver se vai comprar ou se não vai, como que você compra, como que você paga, né? Compras e pagamentos, processo de produção ou entrega, né? Depende se você trabalha com revenda, se você trabalha com produção, né? Então loja, vai ter processo de entrega, o cliente comprou, a gente faz isso, 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 isso para entregar, precisa perguntar, pedir essas informações, fazer isso para entregar, controles, apuração, tesouraria, né? Contas a pagar, contas a receber, conciliação, tá? Dependendo do seu controle financeiro, abertura da loja, fechamento da loja, tudo isso cabe um processo. Limpeza, né? Pensa para você ver, tem uma pessoa que limpa a sua loja. Aí tem um dia que ela não limpa o vidro. Aí tem outro dia que ela não limpa um cantinho da mesa ali. Aí tem um outro dia que ela não limpa a prateleira. Tá? Imagina se tivesse um processo. Dia da semana, isso, 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 isso. Outro dia da semana, isso, 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 isso. Pronto. E na sequência mais eficiente, né? Às vezes ela vai lá, limpa o negócio, depois vai para o outro lado, depois volta. Então, tudo dá para fazer processo de forma a garantir a qualidade, garantir a consistência, garantir a geração de valor consistente para o cliente e garantir a satisfação. Tá? Então, você faz um processo, um passo a passo, um fluxo para todas as atividades da sua empresa e junta tudo no manual de operações. É como se você pegasse um book de 10 páginas, né, ou mais, dependendo da complexidade, e fala, olha, é assim que a gente trabalha aqui. Tá? Esse é o caminho convencional para criar processos. Né? Aí você vai redesenhando. Criou um processo, testa, as pessoas entenderam, gerou o resultado desejado, cumpriu o objetivo, quais pontos de melhoria, corrige, treina, testa, enfim, né? vai fazendo, vai construindo. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Tá? A verdade é que dá muito trabalho. Gasta energia? Gasta energia. Você vai documentando e se esquece de uma coisa. Você vai lá, revisa. Demora? Demora muito, com certeza. Você vai fazer os 10 processos e vai testar, e vai voltar, e vai passar o ano inteiro. Vai ter os processos, vai ter melhorias, tá? Mas a sua empresa vai aprendendo quando você vai elaborando os processos. Precisa fazer? Bom, é obrigatório se você quer crescer muito. Se você quer que, por exemplo, você tem uma loja, se você quiser ter 10 lojas que funcionem, né, consistentemente, gerando valor para o cliente, garantindo satisfação do cliente, você precisa de processo. Né? Dá resultado? Dá muito resultado. Tá? Só que dá trabalho. Eu te aconselho a iniciar isso, né, dedicar tempos mensais a construir processos dessa forma, até você ter o manual de operações da sua empresa. Mas o que é a diferença que eu vou te ensinar aqui, que nenhum outro consultor vai te ensinar, nenhum consultor, nenhuma empresa vai te ensinar dessa forma assim, mais simples. Né? Eu vou te ensinar uma partida rápida. Tá? Você tem que ter o manual de operações dessa empresa? Tem. É importante e é obrigatório para você crescer. Crescer muito. Só que tem uma partida rápida aqui, que em mais ou menos 6 passos mais práticos, você consegue unir pontos da sua empresa aí e ter uma ferramenta para garantir consistência. Tá? Para quê? Para deixar o cliente satisfeito, sempre satisfeito, e a empresa mais organizada, de uma forma mais rápida. Isso evita a necessidade do manual de operação? Não. Você tem que fazer o manual de operações. Só que aí eu vou te dar uma partida mais rápida para você já melhorar resultados enquanto você constrói o manual de operação. Esse manual de operação você vai demorar 3 a 6 meses para construir a primeira versão e vai passar os próximos 3 a 6 meses revisando e vai revisar para sempre. Até você ter alguém na sua equipe que revisa por você. Tá? Alguém que cuida da parte tática da empresa, tá? Dos padrões, dos processos. Mas enquanto é você, vamos para a partida rápida aqui. Tá? Essa partida rápida aqui é a parte prática. Que é o que eu garanto que você nunca viu isso dessa forma. Tá? Vai ser muito mais simples estruturar os processos dessa forma, estruturar o sistema dessa forma e deixar o cliente sempre satisfeito. Tá? Então, se você está aqui comigo até agora, já compartilha com alguém para pegar pelo menos essa parte prática aqui. Então, vamos que vamos. Então, é o seguinte, a gente falou de gerar resultados consistentes, né? De prometer e cumprir. Prometer e cumprir. Né? Só que, em primeiro lugar de tudo, você tem que saber a direção que sua empresa está indo. Como sua empresa gera valor. Para onde ela está indo, por que ela existe, qual que é o propósito. Tá? Então comece, né, tendo claro para você
qual que é o propósito da sua empresa. Tá? Isso aí, né, não vou fazer esse processo de descoberta agora, a gente tem outras lives, outros conteúdos que fala isso. Talvez você já saiba, então beleza, você já está à frente, né? Por que sua empresa faz o que faz? Por que você está nesse negócio e não em outro? Como é que sua empresa contribui para as pessoas? Aí você identifica o quê? Os benefícios gerados. Né? Como é que sua empresa melhora a vida do seu cliente? Qual o benefício ela gera? Tá? Pensa comigo aí, qual benefício ela gera? Se você acha, né, se você tem a percepção que o que você entrega para o seu cliente, né, a mercadoria que você entrega, ou o serviço que você entrega, é o que melhora a vida dele, você está muito enganado. Né? Aquilo é o veículo, mas não é o resultado final. Por exemplo, as pessoas compram comida, às vezes, para ter felicidade, ou para se sentir bem, ter saúde, bem-estar. Né? Tem pessoas que compram comida querendo ter saúde e bem-estar, então ela come todo um tipo de comida. Tem pessoas que querem ter felicidade, ou recompensa, ou fuga. Então é outro tipo de comida. Se você vende roupa, você está vendendo cuidado, carinho, autoestima, confiança. Você vende sentimentos. Né? Todo produto ou serviço, ele, quando entra em contato com o cliente, ele gera um sentimento. Então identifique qual o benefício gerado pela sua empresa. Tá? Antes de tudo, né, a direção, a geração de valor é saber isso. Qual que é o benefício gerado pela sua empresa? Aí, tendo isso claro, né, anota aí para você fazendo comigo aqui, anota o benefício gerado pela sua empresa. Anotou? Aí você vai fazer um processo que é o seguinte: qual que é o caminho dentro da sua empresa para gerar valor pelo cliente? Né? Lá do cliente ter contato com a sua empresa no marketing até você entregar o produto para ele. Isso chama, né, na administração clássica, vamos dizer assim, isso chama cadeia de valor. Aí como você monta um desenho, um fluxo bem simples de departamentos. Então tem lá o marketing, o comercial, o atendimento ao cliente e a entrega, por exemplo. Né? Então o que aconteceu? O cliente conheceu a sua empresa, passou por todo o fluxo da sua empresa e recebeu o produto, recebeu o valor. Chama cadeia de valor isso. É por onde o cliente passa em departamentos da sua empresa até ter o contato com o benefício gerado. Você tem que identificar quais são os departamentos. Marketing, vendas, tem empresa que tem compra, produção e a venda vem depois. Tem empresa que tem marketing, venda, atendimento e entrega. Né? Se você tem uma loja, é marketing, venda, marketing, compra, venda, atendimento e entrega. Né? Esses são os departamentos que fazem a geração de valor. Aí, tem departamentos que o cliente não passa por ele. Tá? Por exemplo, o seu financeiro, o seu administrativo, sua contabilidade. Né? Se você tem uma contabilidade interna ou externa, o cliente não passa por ele. Esses são os departamentos de apoio. Tá? Então, você desenha as caixinhas dos departamentos e coloca embaixo assim, os departamentos de apoio, para saber que existe uma outra cadeia de valor. É um fluxo de departamento em departamento que mostra onde o cliente passa dentro da sua empresa. Com isso, você mapeou o fluxo de valor. Isso é importante porque cada departamento, né, nessa cadeia de valor, nesse caminho que o seu cliente faz dentro da sua empresa, cada departamento ele tem um macroprocesso. Né? E essa parte da cadeia de valor, marketing, vendas, atendimento, entrega, é como se fosse a sua operação. É o que está relacionado ao produto, ao serviço, ao benefício gerado, essa operação. Você consegue desenhar um macroprocesso operacional. Tá? Um macroprocesso operacional. Por exemplo, um exemplo de macroprocesso operacional. Tem lá uma caixinha, geração de leads, tem outra caixinha, conversão em clientes, tem outra caixinha, atendimento, tem outra caixinha, entrega. Né? Você vai fazendo as caixinhas do macroprocesso operacional. Tá? Isso chama macroprocesso. Você desenhar uma visão macro da sua empresa, que começa do cliente chegando e termina e o cliente recebendo o benefício da sua empresa. Então você pergunta quais as entradas e saídas, quem entrega o que para quem. Transforme em um fluxo visual, tá? Um fluxo visual, um macroprocesso da sua empresa. Desenhando isso, e é muito simples, tá? Muito simples, desenhando isso, o que você vai entender? Vai te mostrar o caminho da geração de valor para o seu cliente. Antes você olhou em departamentos, agora você vai entender em atividades. Quais atividades, qual a sequência de atividades que devem ser realizadas e em qual sequência para gerar valor para o cliente. Tá? A gente falou de qual benefício você entrega para o cliente, agora você está entendendo qual o caminho de atividades, quais atividades devem ser feitas para entregar esse valor para o cliente. Isso aí, o que vai te permitir? Criar pontos de controle para monitorar.
Tá? Monitorar o quê? O volume, a geração de valor. Então você cria pontos de controle. A primeira caixinha lá, se for geração de leads, número de leads, por exemplo, por semana ou por mês, número de leads por semana. Depois, pessoas que atendimento dos interessados. Número de interessados, quantas pessoas estão mandando mensagem no WhatsApp por dia ou por semana, quantas pessoas estão mandando direct, quantas pessoas estão indo na sua loja perguntar sobre e não compram, né, ou acabam comprando. Então, número de leads, número de interessados, número de atendimentos, número de vendas e faturamento. Cada caixinha você pegou um ponto de controle ali. O que você vai conseguir? Monitorar o volume de geração de valor da sua empresa. Né? Aí tem outras métricas financeiras, margem, margem de contribuição, margem bruta, margem líquida, mas não é o foco aqui. O foco aqui é entender o volume de geração de valor. Né? Você criou pontos de controle no seu fluxo para você entender se está entrando e saindo, né, no volume desejado. Pronto, né? Você criando esse ponto de controle, com a planilhinha ali, vai controlando semanalmente ali através de uma planilhinha, preenchendo a planilhinha, você começa a monitorar o fluxo de geração de valor da sua empresa. Se a sua empresa está entregando benefício para o volume de pessoas desejado. Tá? Então, isso é o início. Tá? Aí vem a pergunta, né? Você está como monitorar se você está fazendo o que tem que fazer para deixar o cliente satisfeito? Por exemplo, você está atendendo e vendendo cliente, atendendo para um determinado número de clientes e vendendo para um determinado número de clientes e faturando. Mas o que você tem que fazer para deixar o cliente satisfeito? Né? Às vezes você vende e o cliente não fica satisfeito. Às vezes o cliente vai lá, você atende, né, como você costuma atender, vende, fatura, mas o cliente não volta, ou não recomenda, não fica satisfeito. Então você tem que ter outras estratégias aqui, nós vamos falar agora na sequência, de forma prática, para ver se você está cumprindo a promessa. É uma estratégia para ver se está cumprindo a promessa. Como? Né? Você já está monitorando o fluxo de geração de valor. Como entender, né, garantir que você vai cumprir a promessa? Lembra que a gente falou que o resultado vem de prometer e cumprir com consistência? E que quando a expectativa é igual à realidade, gera satisfação do cliente? Lembra, né, que satisfação é igual a expectativa e realidade? Ou seja, tem que prometer e cumprir, prometer e cumprir, prometer e cumprir, com consistência. Cumprir a promessa com consistência. Tá? Mas, vem cá, qual que é a promessa? O que você está prometendo? Né? Você promete entregar um benefício. Mas como você entrega esse benefício? O que o cliente sente? Né? Por exemplo, isso chama promessa de marca, conceitualmente. É você se perguntar, o que eu quero que os clientes sintam quando tem contato com a sua empresa? Pelo que você quer ser recomendado pelos clientes? Quando o cliente vai falar de você para um amigo, o que você quer que ele fale de você? O pessoal lá é muito responsável, muito comprometido, ou tem muito carinho, atende com muito compromisso, muito respeito, muita comodidade. Essas palavras que os clientes vão falar sobre você são a promessa de marca. Por exemplo, da Disney. Tá? A Disney, o propósito da Disney é criar felicidade. Qual o benefício que ela se propôs a entregar? Felicidade. Ela se propôs a entregar felicidade. Mas quais são as promessas de marca? Né? Ele entrega felicidade, mas tem 4 promessas. Tem a segurança, a cortesia, o espetáculo e a eficiência. Então, ela entrega a felicidade, né? Ela faz de tudo para entregar felicidade para o cliente, mas sabendo que precisa fazer com segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Somados, ela cumpre o propósito dela. Então, você se pergunte, o que é que você quer que os clientes sintam no contato com a sua empresa? É uma pergunta estratégica. Isso é estratégia de marketing. Essa pergunta é a pergunta mais estratégica de marketing. Pelo que você quer ser recomendado pelos seus clientes? Segurança, compromisso, respeito, cuidado, comodidade, eficiência, agilidade, enfim, respeito, honestidade, transparência, ética, enfim, você escolhe. É uma decisão, tem a ver com o seu jeito. Né? Escolhendo isso, tá? Eu recomendo que você escolha três promessas de marca, no máximo 4, mas eu recomendo 3, e na sequência, tá? Na ordem. Tem um top 1, que é o que você vai defender a todo custo, top 2 e top 3. Escolha 3 e coloque na ordem. Essas são as suas promessas de marca. Tá? Então a gente definiu, entendeu o propósito e o benefício gerado, mapeou a cadeia de valor dentro da sua empresa, por quais departamentos o cliente passa até ter a geração de valor, entendeu o fluxo de atividades necessárias para gerar esse valor, e com isso foi possível estabelecer pontos de controle para ver se semanalmente ou mensalmente você está gerando o volume de valor desejado,
E agora, né, não só entregar o valor, mas o como entregar. Entregar da forma correta que você vai gerar satisfação dos seus clientes. A grande sacada, né, com essas promessas definidas, a grande sacada é integrar o sistema, integrar todos os componentes do sistema em volta dessa promessa de marca. Tá? A integração é a palavra-chave, tá? É um processo de reunir todos os elementos para gerar a satisfação do cliente. Então, como deixar o cliente sempre satisfeito? Reúna todos os elementos do sistema, integre os elementos do sistema e o resultado vai ser a consistência, a sinergia das partes. Tá? Nós vamos fazer isso de forma prática aqui. Então, a meta da integração é cumprir a promessa de marca, tá? A meta de integração é cumprir essas 3 promessas de marca que você definiu por meio dos componentes do sistema, né? As pessoas, os processos e a infraestrutura. Usar os componentes do sistema para cumprir a promessa de marca. Enquanto você gera valor para o cliente, você vai garantir que o cliente fique satisfeito. Né? Tem uma ferramenta que chama matriz de integração, tá? Que você coloca assim, ó. Você definiu 3 promessas de marca. Por exemplo, cortesia, cuidado e comodidade. Por exemplo, pode ser respeito, honestidade, transparência, ética, segurança, eficiência. Mas, por exemplo, você definiu lá cortesia, cuidado, comodidade. Faz uma folha, faz uma tabela, coloca nas colunas aqui, nas linhas. Cortesia, cuidado, comodidade. Aí você vem e coloca os elementos do sistema em cima. Infraestrutura, processos e pessoas. Aí você se pergunta, o que eu tenho que fazer em termos de infraestrutura para gerar a sensação de cortesia com meus clientes? Por exemplo, tá? Entenda a infraestrutura como os sistemas e as instalações, os softwares e as instalações, as embalagens, os móveis, a decoração, o layout. Então, o que você tem que fazer em termos de infraestrutura para gerar cortesia nos clientes, para gerar a sensação de cortesia? Por exemplo, ter a loja extremamente organizada e a vitrine arrumada, né? Arrumada, isso vai gerar cortesia. Por exemplo, né? Você vai fazer o trabalho aí. Como você vai gerar a impressão de cuidado com os clientes com a infraestrutura? Por exemplo, ter a loja impecavelmente limpa e bem iluminada, né? Vai gerar a impressão de cuidado. Os clientes vão ver aquilo limpo e vai sentir cuidado, por exemplo. Que mais comodidade? O que você tem que fazer para usar a sua infraestrutura para mostrar para o cliente que ele tem comodidade? Você criar a loja com layout eficiente, com uma decoração orientativa, com lugar, um sofá, um lugar de descanso, né? Sei lá o que quer que seja. Isso é infraestrutura. Aí você faz o mesmo para o processo. Né? O processo ele define rotinas e regras. Que processo, né, que rotinas e regras pode te ajudar a garantir que o cliente vai sentir cortesia no atendimento? Ou vai sentir cortesia no contato com a sua empresa? Por exemplo, se criar um padrão de atendimento, criar regras de atendimento para fazer um atendimento com cortesia. O processo pode te ajudar a mostrar, transmitir cuidado. Por exemplo, você ter rotinas de controle e apuração de tudo que acontece ali para mostrar que o negócio está organizado. O processo para gerar comodidade. Né? Você tem um script de vendas e de reservas, né? Tem um padrão para fazer reservas, vendas e entregas, de modo que fique mais cômodo para o cliente. Aí depois você vai para as pessoas. Né? As pessoas contribuem com os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dela. Elas contribuem com essas promessas, com conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, por exemplo, como você vai garantir que seu time vai contribuir com cortesia, né? Vai transmitir a sensação de cortesia? Você tem que contratar pessoas simpáticas, pessoas empáticas, treinar elas no atendimento. Como elas vão gerar cuidado? Treinar a sua equipe em controle, em organização. Como elas vão gerar a sensação de comodidade? Você vai treinar as pessoas em rotinas de avaliação, ou você vai usar uma rotina de avaliação do time para ver se ele está agindo com eficiência, transmitindo comodidade. Enfim, você tem que quebrar a cabeça. Faz uma matriz, uma tabelinha, você coloca as suas 3 promessas de marca de um lado e pessoas, processos e infra em cima. E vê como cada um contribui para essa promessa de marca. Garantindo a promessa de marca, você vai garantir que você está cumprindo a promessa. Tá? Você está estruturando. Aí o que você está fazendo aqui? Você está descrevendo os padrões da promessa. Né? Os padrões. O que fazer para cumprir essa promessa? O que fazer em termos de estrutura, infraestrutura, para cumprir essa promessa aqui? O que fazer em termos de pessoas? Aí você, né, fez a matriz, mas descreve um pouco mais depois. Evita ser ambíguo, falta de clareza. Escreve lá o que fazer para o cliente se sentir cuidado, o que fazer para o cliente se sentir respeitado, o que quer que seja.
Definiu os padrões, né? Aí a gente chega para a etapa final aqui, que é para garantir a satisfação do cliente. É a ferramenta que vai garantir a satisfação do cliente. Você definiu os benefícios entregues, mapeou a cadeia de valor que o cliente percorre dentro da sua empresa, mapeou o macro processo, passo a passo das atividades que geram esse valor para o cliente, criou pontos de controle em cada uma dessas atividades para ver o volume de geração de valor, definiu o como você quer gerar valor, a promessa, tá? Você definiu a promessa e o que você tem que fazer para definir, para cumprir essa promessa. E agora você vai, por fim, né, você vai ter uma ferramenta para garantir o cumprimento da promessa, tá? Essa ferramenta é o checklist, a lista de verificação. O famoso checklist, né? A listinha que você vai marcando, check, 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 check. Uma ferramenta da década de 30, da Força Aérea Americana, na época que os aviões ficaram muito complexos e começou a ter acidente, porque ninguém conseguia conferir tudo, surgiu o checklist, né? E franquias, tá? Se você tem loja, as franquias usam checklist para tudo. Eles têm padronização de tudo. Como organizar, como decorar, como atender, como se vestir, como contratar, como comprar, o que comprar, né? Passo a passo de tudo. Tem padrão para tudo. Eles têm uma lista para guiar cada passo. Tá? Nós temos dois tipos de checklist. Um que guia, né, que diz o que fazer, e outro de inspeção, que já está feito, aí você chega para inspecionar se foi feito da forma correta. Nós vamos focar de início aqui no guia, no passo a passo para atingir o sucesso. No guia, né, aquele que você olha na hora de fazer, tá? É um passo a passo. Por exemplo, listas de compras. É um checklist que te guia, né? Você cria, olha, comprar isso, 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 isso. Vai no supermercado. Antigamente, na minha época, que eu fazia compra para minha mãe, eu ia com uma listinha e uma canetinha, colocava no carrinho, riscava. Colocava no carrinho, riscava. E era assim, né? Hoje tem um checklist que você joga no celular e até compra e entrega automático na sua casa. Mas esse tipo de lista de compras é um checklist que te guia. E ele pode ser mais ou menos eficiente, né? Às vezes você vai num lado do supermercado, pega um negócio, aí o próximo da lista lá está lá do outro lado, aí o próximo da lista está no corredor que você estava antes, né? Então você pode criar isso mais ou menos eficiente, você vai ter que ir melhorando ele. Então a ideia aqui, tá? E a ideia aqui, o poder do checklist tem um poder até psicológico. Ele é um passo a passo para um mini sucesso. E mini sucesso, toda vez que sua equipe tiver um mini sucesso, libera o que no cérebro? Dopamina. Libera dopamina. Que gera o quê? Motivação. Motivação faz continuar, motiva a ação, gera consistência. Tá? Então a equipe volta e cumpre o passo a passo de novo. Então sempre que essa equipe seguir um passo a passo, tiver um mini sucesso, vai ficar satisfeito, vai ficar motivado, vai fazer de novo, né? Vai ter consistência. Então o checklist ele tem um poder psicológico. Tá? Então o checklist, em forma de guia para cumprir os padrões, vai ser a ferramenta para garantir o cumprimento das promessas. Vai ser a ferramenta para garantir o cliente satisfeito. Então, você vai começar com um checklist para cada item da matriz de integração. Lembra comigo aqui. Você colocou as 3 promessas que você quer gerar no cliente. Por exemplo, cortesia, cuidado e comodidade. Às vezes você quer gerar cortesia, cuidado e comodidade. O que você tem que ter de infraestrutura? A gente falou o exemplo da loja limpa, impecavelmente limpa e iluminada. Tá? Loja impecavelmente limpa e iluminada é como sua infraestrutura vai gerar a sensação de cuidado. Pronto, cria um checklist de limpeza e de iluminação. Né? Cria um checklist e você definiu o padrão, né? O que você precisa fazer para transmitir cuidado com a sua infraestrutura. Eu preciso ter iluminação tal, preciso limpar a mesa, preciso tirar a poeira, preciso deixar cheiroso, não sei o que, cria um checklist. De preferência que sempre caiba em uma folha, tá? Em uma folha. Nem que você ocupa todos os cantinhos da folha, né, de diversas partes, mas cria um checklist para limpeza, por exemplo, tá? Porque você vai fazer o quê? Né, criar um checklist por item. A gente tinha 3 promessas, 3 componentes da infraestrutura, pessoas, processos e infra. Então, nós temos 9 promessas, 9 padrões de atividades para cumprir a promessa. Cria um checklist para cada. Então, você vai criar 9 checklists para gerar mini sucessos. Pega esses checklists e espalha eles estrategicamente na sua empresa, na sua loja. Né? Atrás do balcão, atrás de não sei o que lá, dentro de não sei o que lá, né? De forma que os clientes não vejam ou passe despercebido, né? Faça até parte da decoração, tá? Se você colocar à vista do cliente, integre, misture ele com a decoração. Mas é o seguinte,
né? Você vai lá, senta com o seu time, entende como ele faz aquela atividade, monta o checklist junto com ele, coloca na ordem correta, vê se não faltou nada, treina, coloca estrategicamente, acompanha que ele vai bater o olho naquilo ali, por exemplo, vai fechar a loja. Fechou a loja, bateu o olho no checklist lá, ó. Ligar alarme, apagar a luz, desligar ar-condicionado, guardar placa decorativa tal, não sei o que, guardar tal coisa, pronto. E bateu o olho, vai lá e faz tudo. Mas não precisa ficar arriscando, não. É um guia para lembrar. Então você cria um checklist para cada padrão da matriz de integração. Tá? Aí você vai fazer o quê? Ter o passo a passo dos mini sucessos que vai gerar o sucesso da sua empresa. Beleza? Depois se amplia, né? Com o tempo, quando você for voltar lá no manual de operação, documentar todas as atividades da sua empresa, se amplia. Com o tempo, né? Faz da operação inteira, de gestão de pessoas, abrir e fechar a loja, produzir, controle, tesouraria, contas a pagar, limpeza. Todo o processo pode ser concluído com checklist. Fluxograma, descrição de como fazer, checklist para garantir qualidade. Tá? Por exemplo, checklist de limpeza. Limpa o salão principal, limpa o banheiro, limpa a copa, limpa os provadores, limpa os vidros, limpa as prateleiras, limpar cantinho da mesa, né? Por exemplo, monta um checklist. Aí, né, você vai fazer esse checklist padrão, você cria um modelo, depois você personaliza esse modelo 9 vezes, né, um para cada padrão, escolha quem que vai fazer, defina a frequência que ela vai preencher, né, que ela vai fazer aquilo, tipo, todos os atendimentos, ou no primeiro atendimento do dia, você olha isso, coloca um checklist de atendimento ao cliente. Quando você for fazer o primeiro atendimento do cliente, você olha isso, ou um de manhã e um depois do almoço. Instrui seu time, acompanha, vai corrigindo o checklist conforme necessidade. Usa um aplicativo de checklist, se fizer sentido, né? Hoje tem diversos aplicativos, às vezes você não quer deixar papelzinho, você é mais moderno, mais tecnológico, tudo bem, né? Mas o segredo do checklist é simplicidade, tá? Simples, tem que ser simples de entender, ao mesmo tempo tem que ser claro, a pessoa tem que entender o que tem que fazer, e tem que fazer com frequência, tem que ter frequência, consistência em usar o checklist para guiar a atividade. Beleza? Então, recapitulando aqui, né? Recapitulando, como deixar os clientes sempre satisfeitos e a empresa mais organizada, tá? Como deixar o cliente sempre satisfeito e a empresa mais organizada. Checklist? Claro que não é só o checklist. Não vai chegar aqui nessa altura do campeonato, aqui no final, que nós vamos recapitular, você vai falar que é só o checklist. Não é só o checklist. Primeiro, você tem que entender a proposta de valor da sua empresa. Qual o benefício que você gera, né? Isso está vinculado ao propósito. Entender o fluxo de geração de valor, a cadeia de valor, né? Por onde o cliente passa dentro da sua empresa, por quais departamentos ele passa, desde o primeiro contato até receber o benefício entregue através dos produtos e serviços. Depois, o macroprocesso, que é a sequência de atividades necessárias para gerar esse valor. A partir da sequência de atividades necessárias para gerar esse valor, desde lá da captação de leads até a entrega, né, você cria pontos de controle para monitorar, né, através desses pontos de controle, você monitora o volume de geração de valor semanalmente, mensalmente, ver se está adequado, ver se está conforme desejado. Tá? A geração de valor, a entrega do benefício por si só, não garante o cliente satisfeito, né? Não quer dizer que você está cumprindo a promessa. A sua marca, a sua logo, o seu nome, a sua cara transmite uma expectativa no cliente. E essa expectativa que você define, que você gera no seu cliente, é a promessa de marca, né? Qual sensação você quer gerar no seu cliente quando ele tem contato com a sua empresa? Pelo que você quer ser reconhecido pelo seu cliente? Isso é a promessa de marca. Então você definiu a sequência de atividades, definiu o ponto de controle de geração de valor, mas definiu também a promessa, o como fazer. Aí, você define exatamente, escreve como fazer e integra. Aí vem o segredo, né? A parte prática, secreta aqui, que é o que gera um verdadeiro valor, é que você vai integrar todos os componentes do sistema para cumprir essa promessa. Tá? Você vai pegar cada componente e vai ver o que fazer com esse componente, né? Pessoa, processo ou infraestrutura, para ele cumprir aquela promessa de marca. Por exemplo, se a empresa às vezes entrega uma clínica estética, tá? Uma clínica estética que as pessoas vão lá para ter mais autoestima. Né? A clínica estética, elas não vão porque elas querem fazer um procedimento estético. Elas querem ter mais autoestima. Aí a promessa de marca que você tem, às vezes, é a cortesia, o cuidado e a comodidade. Tá? Então, como a sua infraestrutura pode gerar cortesia? Como a sua infraestrutura pode gerar comodidade? Quais rotinas, né, e processos podem gerar
cuidado, integra os componentes, descreve exatamente o que precisa ser feito, tá? Aí você vai fazer o quê? 9 checklists, cada um desses padrões de atendimentos. Você vai usar o checklist para organizar a ação. Vai criar organização, né? Vai organizar a ação através de checklists estrategicamente espalhados, né, pela sua loja, pela sua clínica, pelo seu estabelecimento, né, escondidos ou misturados com a decoração. Aí você vai criar checklist, testar, ver se as pessoas entenderam, ver se gerou o resultado gerado, ver pontos de melhoria e vai ficar infinitamente corrigindo, treinando, testando, medindo. Corrigindo, treinando, testando, medindo. Infinitamente, tá? E, né, depois que você entregar o checklist para a pessoa, você tem que conferir, né, confiar e conferir, ver se as pessoas estão cumprindo isso aí. Tá? Então, esse segredo de 6 passos, você definir a direção, entender o fluxo, criar pontos de controle, entender a promessa, integrar os elementos com a promessa, descrever os padrões para cumprir essa promessa e criar o checklist, vai garantir, né, que você vai deixar os clientes sempre satisfeitos e vai deixar a sua empresa, de quebra, vai deixar a sua empresa mais organizada. E vai ter consistência, tá? O processo gera qualidade, qualidade gera previsibilidade, previsibilidade gera controle. Você sabe que as coisas vão funcionar de certa forma no dia a dia, né? E o controle gera o que? Liberdade. Você pode tirar uma folga, umas férias de uma semana e saber que as coisas vão continuar funcionando, os clientes vão continuar satisfeitos. Tá? Esse é o segredo. Tá? O sistema é a solução para gerar resultados consistentes. Tá bom? Então, você chegou até aqui comigo, te agradeço. Tá de parabéns. Agora só falta colocar em prática para ter o resultado. Tá? Essa live vai ficar gravada para você compartilhar com alguém que precisava ter visto isso aqui. E eu vou postar uma foto lá no Instagram agora, né, com a frase da live. E se você viu, vai lá e curte, por favor. Às 22 horas vai ter o post, vai lá e curte. Tá? Então, se você ficou até aqui comigo, muito obrigado. Quinta que vem, às 20h47, a gente vai para a live 23. Vamos completar 23 semanas fazendo live toda semana. Voltado para você que quer fazer a empresa decolar. E é isso. Até a próxima. Te vejo lá.